vai, não se ilude, você não vai passar nesse concurso. Então, isso me dava mais ânimo. Tem gente que, quando ouve esse tipo de crítica, fica para baixo, fica mal, fala, meu Deus, será que eu não vou passar? Começa a pensar nas dificuldades. Eu não, eu falava o seguinte, eu vou estudar e vou provar para essas pessoas que eu posso. Eu era assim, o ser humano se motiva pela busca do prazer ou por fugir da dor, meu irmão. Quando alguém falava que não ia, tem gente que fica para baixo, vá para cima, velho, É uma motivação, não é a mais bonita, mas é uma motivação legítima, você te leva ao fim que você quer ali, né? Não, e fundamental, porque para mim era um desafio. Eu sempre, quando alguém falava que eu não ia passar, eu me desafiava, falava, quer ver? Esses momentos, inclusive, quando alguém falava isso, eram os dias que eu mais estudava, que eu lia mais páginas, fazia mais questões, lia mais informativos, porque realmente eu queria mostrar que era possível, que era viável passar no concurso durante a faculdade. E assim foi. Então, todas as vezes que eu via muito isso na faculdade, de muitas pessoas que até hoje algumas nem passaram no concurso e queriam ter passado no concurso, mas eu ouvia e tomava isso para mim como um estímulo. Eu acho que a gente tem que fazer isso na vida, né? Porque, de fato, se a gente acaba se retraindo diante de uma situação de dificuldade, a gente não cresce. E a gente cresce nas situações de desconforto. E quando a gente tem esse desconforto, aí a gente tem que buscar crescer. Nas situações de desconforto. E quando a gente tem esse desconforto, aí a gente tem que buscar crescer. Cara, isso no estoicismo, né? Exato. Você não controla as circunstâncias que acontecem na sua vida, mas você controla como você vai agir diante daquelas circunstâncias. Exatamente, porque quando você é colocado naquela situação, você tem duas opções. Ou você acaba se prostrando, vira as costas e vai embora, ou tem um declínio no estudo, ou você acaba ascendendo. Ou seja, situações de maior dificuldade, para quem não leu, recomendo muito a autobiografia do Obama, Terra Prometida, em várias passagens ele conta situações como essa, que ele foi submetido a casos complicados, a momentos delicados, e inclusive nos quais a competência dele foi colocada em xeque, e foram os momentos nos quais ele mais cresceu. E eu acho que a gente tem que partir dessa premissa, por maiores que sejam as dificuldades. E tem uma história que é engraçadíssima. Assim, eu, lá na Federal, tinha algumas livrarias dentro da faculdade. E eu sempre ia nas livrarias, enfim, comprava livros, ficava conversando com os livreiros, adorava, o pessoal, gente boa pra caramba. E aí eu lembro que um dia eu tava lá na livraria, entra um cara e pergunta pro livreiro assim, qual livro, melhor livro de processo civil para estar para concurso, não sei o que e tal. E o cara conversando, aí ele falou, tem esse. Eu falei, cara, tem esse livro aqui. Aí eu lembro que ele virou para mim e falou assim, quem é você? Qual concurso que você passou? Aí eu respirei fundo, não tinha passado em concurso nenhum, ainda estava estudando. Falei, não, tudo bem, escolhe o livro que você quiser aí, faz teu nome. Cara, naquele dia, até hoje, na minha vida, foi o dia que eu mais estudei na minha vida, sei lá, quantas horas e quantas páginas. E isso me incentivou muito a trilhar o caminho, não só da aprovação, mas a seguir diante, independentemente das circunstâncias que acontecem comigo ainda hoje, né? Você é sempre colocado em xeque, te questionam em um momento, botam ali você numa situação complicada, mas você tem que acreditar em você tem que acreditar no seu potencial. Afinal de contas, se você não acredita no seu potencial, você simplesmente vai ser colocado ali no covil dos leões, né? Porque as pessoas vão estar a todo momento apontando o dedo para você e se você não tiver esse ímpeto de crescimento, você acaba não atingindo seus objetivos. Então, o que eu falo para o pessoal primeiro, né, acredite no seu potencial, siga estudando, não tem essa de, preciso ser gênio para passar em concurso. Muito pelo contrário, você precisa ter estratégia, dedicação, direcionamento, como vocês dão a todos os alunos de vocês na aprovação PGE. Acho que a estratégia é fundamental, saber o que cai mais, como cai, o conteúdo direcionado, isso é muito importante. O que vocês têm hoje empacotado para um aluno facilita demais a vida deles, bem mais do que a gente teve que fazer no braço para entender a dinâmica do que mais cai, do que é mais importante, do qual é o julgado relevante ali. Isso vocês já fazem e já entregam para os alunos de vocês da melhor maneira possível. Isso a gente não tinha. A gente tinha que ir mapeando. E segundo, cara, não se compare. Vai ter gente que vai passar antes de você, vai ter gente que vai passar depois de você. Você tem que se preocupar com o seu estudo. Tem um vídeo muito legal do Michael Phelps,
numa competição, e aí tinha um cara que estava na frente dele. Pô, o cara ia ganhar a prova. E o cara, por estar na frente, começou a olhar para ver onde o Michael Phelps estava, grande nadador, enfim, medalhista olímpico, dos maiores. E aí o cara começa a nadar e olhar para trás. E aí, no que ele vai olhando para trás, o Michael Phelps passa dele. E é muito disso quando a gente está estudando para concurso. A gente começa a olhar para o lado, né? O que fulano está fazendo? Fulano já passou, enfim, foca no teu estudo. Foca no que você está fazendo, acredita no teu material, não fica trocando de material toda hora. Adapta o teu método de estudo, entende o que funciona melhor com você, né? Eu rendo mais de manhã, eu rendo mais de tarde, né? Ou seja, organiza, sistematiza o teu estudo para poder ter esse rendimento que vai te trazer aprovação em um momento ou outro.